Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou te mostrar os dois erros que os psicólogos estão cometendo durante a realização de uma entrevista psicossocial, que podem estar acarretando grandes tragédias. E é claro, eu vou mostrar para ti os três pilares fundamentais para não cometer mais esses dois erros e com isso ter mais segurança e assertividade nas conclusões da sua avaliação. Esses três pilares fazem parte da nossa metodologia exclusiva, que tem como base os conceitos da Agência Europeia de Trabalho, que você vai conhecer em detalhes mais para frente. Esse é o mesmo método que utilizamos em empresas como Braskem, Petrobras, Hospital Moinhos de Vento, ThyssenKrupp, Bencorp, Ernst Young, Inova e Andritz. Como eu tenho certeza que essa aula vai elevar o nível das suas práticas como psicólogo, eu vou te pedir o seguinte favor. Feche todas as abas do computador e coloque o teu celular no silencioso. Se organiza para esse momento. Desliga os aparelhos que podem causar alguma interferência na atenção. Feche as abas do computador e deixe somente essa aberta. Aproveite esse conteúdo que foi desenvolvido com critério técnico e cuidado, especialmente para você. Até porque nesse vídeo você vai descobrir os dois erros que a imensa maioria dos psicólogos está cometendo durante a realização de uma avaliação psicossocial e os riscos que esse erro pode acarretar para a tua profissão, para os clientes e também para os trabalhadores. E vai saber também como evitar esses erros e possíveis riscos. Mas antes, eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Ana Carolina Poicher, eu sou psicóloga e especialista em psicologia clínica. Eu realizei o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu realizei um segundo pós-doutorado no grupo de estudos avançados em psicologia da saúde na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Atuei como professora no Instituto de Psicologia da URGS e fui professora e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, do Departamento de Psiquiatria da URGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre por mais de 10 anos. Sou membro da Comissão de Avaliação Psicológica, a CAP, e do Grupo de Trabalho em Avaliação Psicológica dos Riscos Psicossociais do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu também sou CEO da Bitouch, uma empresa de tecnologia que tem como objetivo ajudar os psicólogos a serem mais reconhecidos na profissão, com todo o apoio técnico que nós fornecemos. Veja essa notícia. É uma notícia de 18 de agosto desse ano. Um homem morreu após cair de um andaime em obra de um prédio em Ponta Grossa. Foi um acidente fatal. O Paulo Irani da Rosa, de 44 anos, morreu quando ele caiu de um andaime com aproximadamente 6 metros de altura. Ele deixou a esposa e uma filha de 9 anos. Essa é uma história real e triste. A polícia ainda está investigando os materiais que a empresa fornecia e se constatou que as normas de segurança estavam impecáveis. O que será que aconteceu? Será que o olhar para a segurança do ambiente físico é o que importa? Será que uma avaliação ela não precisa ser mais abrangente e compreender também aspectos psicológicos? Será que não precisamos olhar diversos aspectos de forma multidimensional para fornecer um laudo com uma conclusão precisa sobre a situação psicossocial dos trabalhadores? Situações de como ele se relacionava em casa, no trabalho, não eram importantes? E situações de como era efetivamente essa atividade, com relação ao seu conteúdo, à organização do trabalho, não deveriam ser avaliadas? Como será que estava a vida do Paulo? Será que ele estava passando por algum tipo de problema, desarmonia conjugal, por exemplo, e vinha dando sinais de depressão, desesperança? A segurança do trabalhador, ela não pode, sob hipótese nenhuma, ser avaliada de maneira superficial, analisando só riscos físicos do ambiente imediato de trabalho. É como se a gente só se preocupasse com uma coisa, por exemplo, é como se você só se preocupasse com a qualidade das roupas e do material escolar do teu filho
e não com as possíveis amizades que ele possa estar fazendo na escola, no seu bairro. Como ele se sente e reage às situações da vida, como ele reage às situações em termos comportamentais e emocionais. Você jamais faria isso, não é mesmo? Pois é aí que se encontra o primeiro erro. A segurança do trabalhador, ela está sendo avaliada de forma tradicional, analisando os riscos apenas nas áreas mais comuns. Esse tipo de análise reflete a superestimação dos riscos ambientais e físicos e a subestimação dos riscos psicossociais. No caso dos psicólogos, é o contrário. Nós superestimamos os riscos psicológicos, fazendo avaliações quase que clínicas, e subestimamos os riscos ambientais e físicos. Esse tipo de prática desequilibrada acaba fazendo com que as empresas e até mesmo os psicólogos tenham que apagar incêndios. É como se virassem bombeiros entrando em prédios em chamas para salvar vidas. Isso raramente termina com pessoas salvas, não é mesmo? Porque é uma visão mais reativa. Só que apagar incêndios frequentemente gera desperdício, não só de dinheiro, mas perdas do que há de mais valioso. Custo para a empresa, financeiro, mas também muitas vidas desperdiçadas. Não que essas áreas não devam ser analisadas, mas elas constituem apenas um dos pilares fundamentais para você realmente se antecipar a problemas graves para as empresas e principalmente preservar vidas ao atuar de forma preventiva e preditiva. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a definição dos riscos psicossociais é a seguinte: eles decorrem da interação do trabalho, do ambiente e da sua organização, contrapostos com as capacidades pessoais daquele trabalhador, as suas necessidades, cultura e estilo de vida privado. Agora, abranger todos esses aspectos contemplados na definição requer tempo e um método com um protocolo bem definido, baseado nas melhores práticas e com base em evidência, para que essa tarefa se torne de fato eficaz e precisa. A vida de cada trabalhador, ela é muito mais abrangente do que apenas os itens de segurança. Quase que a totalidade dos psicólogos atualmente não possuem um protocolo com um método bem definido para realizar avaliações psicossociais em um nível tão amplo, aprofundado como deve ser feito. Natural, porque esse trabalho demanda tempo, né? É um trabalho bastante braçal ainda, quase que artesanalmente feito. É repetitivo por parte do psicólogo. Hoje, a forma como as avaliações são realizadas ainda é extremamente analógica, o que torna o processo da avaliação psicológica bastante burocrático, ou seja, é demorado, cansativo, além do acúmulo de papel, com informações que ficam engavetadas. Então, esses dados, eles são muito valiosos, eles deveriam ser melhor aproveitados para análises futuras que permitissem uma maior rastreabilidade e gestão desses riscos que são identificados. É aí que acontece o segundo erro. Os psicólogos ficam muito preocupados em aplicar testes e esquecem de analisar o contexto, geralmente complexo, onde esse trabalhador está inserido. Eu entendo que esse trabalho é extremamente braçal e repetitivo e, portanto, não sobra tanto tempo nem estofo mental para elaborar um laudo de forma mais completa, estratégica e preventiva. A avaliação, ela acaba sendo feita quase que mecanicamente, não é? Nós aqui da Bitouch, depois de quase 10 anos atuando com as maiores empresas e realizando milhares de avaliações, desenvolvemos um método com base em 3 pilares fundamentais para que tomássemos decisões muito mais seguras e assertivas e com isso conseguir preservar muito mais vidas. E é exatamente esse método que criamos, que eu vou te ensinar agora, para evitar que você cometa esses 2 erros graves durante uma avaliação de risco e, com isso, realmente preserve vidas, o que há de mais importante e valioso.
Antes de entrar nesses 3 pilares, eu preciso falar rapidamente sobre o panorama atual do trabalho. Acho importante contextualizar essa questão toda da avaliação de risco psicossocial historicamente, para que você entenda ainda mais a importância de uma avaliação psicossocial bem realizada. O cenário político, econômico e tecnológico atualmente ele está influenciando muito fortemente, provocando mudanças profundas no mundo do trabalho. Postos de trabalho estão desaparecendo com todo o avanço tecnológico, trabalhadores estão assumindo múltiplas funções em virtude da crise econômica, além de demandas abusivas em função de jornadas de trabalho extensas. Isso está provocando um aumento do adoecimento mental e, consequentemente, mais tragédias estão acontecendo por falta de uma avaliação psicossocial adequada. Mesmo com a obrigatoriedade da lei, o Ministério do Trabalho e Emprego obriga, por meio das suas normas regulamentadoras, as NRs, né, como a NR 20, 23, 33 e 35, elas abrangem setores econômicos como agricultura, construção civil, alimentos, têxtil, transportes, metalurgia, saneamento, gás, eletricidade, telefonia e indústrias de petróleo e químicos. E dentro desses setores existem diversas situações às quais os trabalhadores estão expostos que devem ser levadas em conta na avaliação psicossocial. E muitas vezes o psicólogo não abrange na sua avaliação a especificidade relativa a cada setor econômico. Então, por exemplo, existem em cada setor econômico, né, essa especificidade. Então, por exemplo, ali, agricultura, né, esse trabalhador ele pode estar trabalhando num contexto em que ele lida com biodigestores, tem que adentrar silos, cisternas, poços, né, na área da construção civil, poços, valas, dutos, na metalurgia, tubulações, tanques, na indústria química ou de petróleo, né, o trabalho com reatores, precipitadores, dutos, na área de transporte, caminhões-tanque, navios-tanque, vagões ferroviários. Então, são áreas, cada setor desse traz uma especificidade que deve ser bem avaliada. Dito isso, agora sim vamos aos 3 pilares fundamentais para você não cometer esses 2 erros e ter muito mais segurança e assertividade nas suas avaliações e emissões de laudo. Lembrando que o nosso método tem como base esses 3 pilares, entretanto incluímos protocolos validados por nós, uma versão mais completa e uma light, que é realizada num tempo menor, e que foram aplicados em empresas de grande porte multinacionais. Eu vou falar sobre o nosso método logo depois de você aprender sobre os pilares, tá bem? Então, em relação ao conteúdo das tarefas, o que é importante que se observe, né? A questão da totalidade da tarefa, né? Essa tarefa envolve um trabalho preparatório, de inspeção, de execução. Por exemplo, o trabalhador ele tem que adentrar um espaço confinado, ele simplesmente inspeciona a porta para que, enfim, um outro colega adentre. Né? Isso vai ter uma implicação na avaliação psicossocial dele. Né? A liberdade de ação em relação ao conteúdo, à carga, ao método, ao procedimento de trabalho, quanto menor a liberdade de ação, quanto menor a autonomia que esse trabalhador tem em relação à sua tarefa, mais exposto, mais vulnerável ao risco, né, psicossocial ele está. Em relação à variabilidade, como que é a variabilidade da tarefa que ele executa? Há pouca variabilidade, esse trabalho ele acontece de forma repetida, é uma sequência de ações similares. Como que são os ciclos dessas ações? São longos, são curtos, né? Então, esse nível de especificidade é importante para entender, né, o tipo de risco que esse trabalhador está sendo submetido. Ainda em relação ao conteúdo, tem outras questões que também devem ser avaliadas, como, por exemplo, o fornecimento de informação.
Há uma sobrecarga sensorial grande deste trabalhador em relação às informações que ele recebe, como, por exemplo, o trabalho em telemarketing, em que o trabalhador sofre uma sobrecarga sensorial muito grande, naturalmente ele está sob um risco, né, que ameaça a sua saúde mental muito maior, tá? Em relação à responsabilidade, né, o quão qualificado esse trabalhador é para aquela tarefa que ele executa. Será que a tarefa é incongruente com a qualificação que ele possui? Por exemplo, ele pode ter muita qualificação para uma tarefa, né, que não exigiria aquela qualificação e isso vira frustrá-lo do ponto de vista emocional, né? Por outro lado, também tem a questão do treinamento, instrução. Ele recebe o treinamento adequado para que ele consiga executar com êxito o seu trabalho, tá? E em relação ainda ao conteúdo, também a gente pode avaliar a demanda emocional, né? O quanto esse trabalhador lida com eventos que trazem sobrecarga emocional, por exemplo, acidentes, morte, doença. No caso de, por exemplo, trabalhadores que atuam em hospitais, né? Ele lida com a necessidade de outras pessoas, pacientes, clientes, é muito demandado do ponto de vista emocional em virtude disso, né? Também tem algumas funções laborais que fazem com que esse trabalhador receba um treinamento hostil de terceiros, né, de pacientes, clientes, e isso também pode gerar uma sobrecarga emocional importante. Um outro aspecto, o segundo pilar, diz respeito à organização do trabalho. A organização, ela fala, por exemplo, a respeito do tempo de trabalho, né? Então, assim, o tempo dá conta do ritmo, né? Quanto tempo de trabalho essa pessoa tem, por exemplo, o trabalho por turnos, né? Jornadas extensas. Se há mudança de trabalho inconveniente, por exemplo, o cara vai ter que trabalhar no feriado, né? Ou tem trabalho noturno, né? Que o impede de estar no convívio familiar, por exemplo, ou com os amigos, né? Com intervalo reduzido ou insuficiente, se ele é demandado num trabalho ininterrupto no telefone, no computador, né? Em relação ao processo de trabalho, ele sofre pressão de tempo, há uma pressão no sentido de realizar entregas em pouco tempo, ele sofre com interrupções frequentes ou falta de comunicação e cooperação, né? Trabalho isolado, sozinho, sem apoio social de colegas ou superiores, né? Nenhum ou pouco suporte dos seus líderes, né? Ou colegas, como eu havia dito. E um outro aspecto que pode também vir a condicionar o risco psicossocial é a questão da responsabilidade indefinida. Então, não fica bem definido o grau de responsabilidade para as áreas, para as tarefas que devem ser realizadas, e isso gera também um desconforto, enfim, que pode culminar num risco psicossocial maior. O contexto onde vive esse trabalhador também é um aspecto bastante importante, assim, né, onde ele atua. Os aspectos relativos ao contexto constituem, então, o terceiro pilar importante que deve ser avaliado. Então, nesses aspectos de contexto entram infraestrutura, né, daquela organização, práticas administrativas, o ambiente físico propriamente dito, né, se há, por exemplo, equipamentos de segurança disponíveis, se os materiais estão em boas condições, né, e além disso o próprio contexto pessoal, familiar, né, que eventualmente essa pessoa pode atuar num contexto laboral com todas as condições adequadas, mas está passando por um luto, uma separação, né, um estresse negativo ou mesmo um estresse positivo, né? Por exemplo, um aumento de demandas devido a uma promoção, né, que pode também constituir risco psicossocial, né, e torná-lo vulnerável, enfim, ao adoecimento mental. Então, agora
Como fazer a análise desses 3 pilares, todas essas análises no modo operacional tradicional, com toneladas de papéis que geralmente o psicólogo acaba tendo que usar, né? Isso é quase que inviável. Por conta de tudo isso, nós criamos uma plataforma digital que tem como base a inteligência do nosso método. Ela também reduz pela metade o tempo normal da realização de uma avaliação psicossocial, porque é tudo online e ainda gera dados para a tua tomada de decisão ser mais rápida, fazendo com que tu realmente utilize o teu tempo para análises mais aprofundadas e estratégicas. Com isso, tu vai ter mais produtividade e mais assertividade. Além, né, de ser uma cultura sem papel, né, eliminando o engavetamento de papel e a dificuldade de consultar essas informações pregressas. Tem tudo consolidado daí, relativo às avaliações realizadas, em um único lugar. E consegue o que há de mais importante: criar a rastreabilidade desses riscos que são identificados por meio da avaliação psicossocial, para que eles possam ser geridos e evitados. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Que tipo de psicólogo tu quer ser? Tipo 1, o psicólogo regular, que faz avaliação de forma tradicional, tem um pequeno percentual de preservação de vidas e nenhum destaque. Tem o psicólogo do tipo 2, que é um psicólogo muito bom. Ele faz avaliação psicossocial, segue os 3 pilares fundamentais, tem um grande percentual de preservação de vidas e é relevante no mercado. Mas tem o psicólogo do tipo 3, o psicólogo certificado pelo método AVAX-Psi, né, que realiza avaliação psicossocial conforme os 3 pilares fundamentais, por meio do método AVAX. Ele tem o dobro do percentual de preservação de vidas, é diferenciado e extremamente desejado no mercado. Se você quer ser o psicólogo do tipo 3 e realizar avaliações certificadas pelo método AVAX 2 vezes mais rápidas e com isso dobrar o número de vidas que você pode preservar, se tornando um psicólogo diferenciado e desejado no mercado, no dia 25 de novembro, às 20h30, vamos realizar um webinar revelando tudo sobre a plataforma AVAX. E iremos abrir uma janela para novos usuários com uma oferta diferenciada, com bônus e vantagens únicas. Você precisa se inscrever no webinar, que eu vou te explicar tudo sobre a plataforma, como realizar as avaliações psicossociais através dela, passo a passo, além de abrir essa janela para novos usuários. Porque hoje a janela está fechada para novos usuários. Nós fechamos para reabrir com novidades, bônus, outras vantagens que vão potencializar os seus resultados, além de novidades na própria plataforma. Portanto, se você quer ser o psicólogo diferenciado, desejado no mercado, garante a tua vaga gratuitamente e não deixa passar essa oportunidade. Clica no botão e te inscreve agora. Nos vemos no dia 25 de novembro, às 20h30. Um grande abraço e até lá!